Sabemos. Portanto, nós tivemos um avanço ético de transparência política muito grande. A gente tem que começar por aí, porque o Brasil é um país muito mais democrático do que era há 20 ou 30 anos. Mas é claro que há uma série de problemas, e eu listaria 3 questões que são importantes. Primeiro, os partidos precisam se abrir mais à sociedade. Os partidos, na verdade, estão muito fechados à sociedade. Creio que há um certo processo de oligarquização partidária, os partidos já não têm nem mais prévias, competições, etc. E eu estou falando de partidos de maneira geral para evitar aquela briga partidarizada. Acho que os partidos precisam se abrir mais à sociedade. Segundo, acho que é muito importante continuar o processo de melhoria da gestão pública brasileira. Eu acho que nisto... Mas em termos qualitativos, de eficiência? De eficiência, efetividade, maior accountability, maior controle social. Acho que o governo Lula avançou menos aí do que avançou na agenda de desigualdade social, na agenda de política externa. Aí avançou muito pouco. Eu acho que tinha que ser uma agenda pós-Lula importante, é a agenda da gestão pública. E o Brasil precisa melhorar isso. E um terceiro ponto que eu acho que também é fundamental para a gente pensar claramente existe um descrédito muito grande do Congresso Nacional. Eu acho que o descrédito na política no Brasil é fruto, na verdade, da imagem que as pessoas têm no Congresso Nacional. E é preciso perguntar por que isto ocorre. Então, aí eu acho que a elite política brasileira, quando eu falo elite política, os grandes quadros do sistema político brasileiro têm que começar a pensar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, em nome desse descrédito em relação ao Congresso Nacional, muita gente joga todo o descrédito para o conjunto da política. Isso é muito ruim. Generaliza. Muito ruim. Não acho que está localizado num partido ou outro, embora os partidos tenham responsabilidades, o PT tem responsabilidade, o PMDB, o PSDB, mas acho que é preciso recuperar a credibilidade do Congresso Nacional. E nesse sentido, e é o último ponto que eu quero falar, muita gente boa está deixando de concorrer ao Congresso Nacional. Eu vou lembrar só um caso, porque é uma pessoa daqui de São Paulo, o deputado Zé Eduardo Cardoso. Foi surpreendente, né? Que é surpreendente a história dele, e ele é secretário geral do Partido dos Trabalhadores, tem um papel muito importante, quer dizer, ele está no segundo cargo do maior partido do país hoje. Ele ter abandonado a campanha... Expressando desalento. Expressando esse desalento, acho que a elite... Digamos, a elite política brasileira está com o Congresso Nacional precisa refletir sobre isso. Aldo Rebelo, deputado, essa questão da credibilidade do Congresso, porque está aí na esteira da minha indagação também sobre o resgate da ética na política. A divulgação de escândalos, a divulgação e uma sensação de que existe um conluio de proteção, porque não interessa, não é conveniente do ponto de vista político, da governabilidade. E aí, uma operação abafa, vista como corporativa por muitos, entre os pares no Congresso Nacional, e vista por outros como uma omissão muito grave. Tem nada mais falso do que essa ideia de que há conluio ou proteção. Quantos países no mundo depuseram um presidente da República? Houve isso no Brasil. Mas no Brasil, o presidente da República deposto não tinha base parlamentar consistente, não tinha força política, um cacife político. O presidente da República não constitui base parlamentar consistente. Mas então, a base parlamentar consistente, porém promíscua do ponto de vista da ideologia, da convergência daquilo que se acredita, não pode. É errada. Mas é claro que é. Que afinidade pode ter o presidente Lula com Fernando Collor de Mello, com Renan Calheiros, com José Sarney, né? Que sintonia do ponto de vista do plano das ideias e do que se pretende para o país essas personalidades têm ou mostraram historicamente terem. Há quem queira que o Brasil adote um modelo europeu partidário, entendeu? Onde os partidos são partidos que duram séculos. O modelo brasileiro é diferente. O Brasil foi um país que construiu as suas transições com frentes muito heterogêneas. Nós fizemos a nossa independência com uma dissidência da Casa Imperial dos Braganças, com o filho do Dom João VI, com os radicais da independência que eram republicanos e com o moderado que era o José Bonifácio. A República no Brasil também foi a formação heterogênea que tinha os fazendeiros de São Paulo, até recentemente escravocratas, com os setores mais radicais urbanos da luta pela abolição e pela República no Rio de Janeiro.
30 também foi isso, foi uma frente heterogênea. E agora, como o senhor descreve, o governo e olhando para o futuro? A redemocratização não foi uma frente heterogênea, não foi graças a uma dissidência do governo militar que nós conseguimos a maioria. Dissidência, o senhor diz, quer dizer, aí saiu do plano da divergência. Foi graças a isso, ou seja, graças a essa flexibilidade no Brasil, nós não temos as coisas engessadas, rígidas. Isso permitiu a governabilidade do presidente Fernando Henrique com um partido recém-formado, que nunca havia disputado uma eleição presidencial. Disputou o presidente Fernando Henrique, formou a sua maioria. E é ruim que o presidente Lula tenha formado a sua maioria? Seria bom para o país que ele tivesse minoria no Congresso? Ou foi bom para o país que ele formasse maioria no Congresso? Que um partido ou que partidos de esquerda tivesse a possibilidade de encontrar aliados do espectro ideológico e político de centro e formar uma maioria para governar. Mas o senhor está dizendo que o que importa é o fim, os meios para chegar lá não importam? Não, pelo contrário. O que importa é você ter no país a tradição política de construir a transição por um caminho que é absolutamente nosso. E isso não significa nem promiscuidade, isso não significa você se afastar da ética, porque você pode, em qualquer sistema ou em qualquer modelo, comprometer com atitudes o respeito à ética. O problema da ética é um problema também da formação, da educação. Melhor aposta na ética, na política que nós podemos ter no Brasil, é melhorar as condições de ensino, ter um povo que tenha mais acesso à educação, à informação, à cultura. Eu acho que esse é o melhor caminho para nós.